Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço. Os meus canais são no YouTube, Facebook, Instagram. E então eu vou iniciar falando o seguinte: eu não tinha intenção nenhuma de falar sobre o cangaço, porque essa matéria não me interessava até que Paulo Gastão me pediu para fazer um trabalho e eu fiz o trabalho para o Paulo Gastão, mas ele disse para mim o seguinte: você precisa continuar escrevendo, falando sobre o cangaceirismo lampiônico, porque a sua família está diretamente ligada a esse fato, o cangaço lampiônico, que surgiu lá entre Vila Bela e Nazaré do Pico. E então eu fiquei imaginando o que eu vou escrever sobre o cangaço. Muito embora eu tenha a família envolvida com essa parte do cangaceirismo lampiônico, né, especificando bem que é o lampiônico. Antes o cangaço existia, mas não era o cangaço lampiônico, que veio depois de outros cangaceiros que entraram para a história desde o ano de 1740, por aí assim. E o lampiônico, ele só teve início a partir do ano de 1900, em especial o violino nasceu ali naquela região entre Vila Bela, atual Serra Talhada, e o município de Floresta do Navio, e ele frequentou bastante a Vila de Nazaré do Pico, e então daí essa história praticamente começou ali, entre Serra Talhada, né, as Pedreiras, e depois os pais de Lampião foram morar em terras de Floresta do Navio, e ali eles tiveram casa, né? E o Virgulino nasceu na casa da avó Jacosa e criou-se na casa da avó. Não criou-se com os pais, mas desde pequeno, que ele já era conhecido ali naquela região. Os pais dele, o pai dele era almocreve e os filhos também seguiam o mesmo caminho. Tinha uma pequena faixa de terras ali e então eram almocreves, significa que eles tinham uma frota de animais, de burros, né? De cavalos, burros. Eles tinham criações, como se chama no interior. E os pais dele iam com ele, e os irmãos iam buscar mercadoria em Delmiro Gouveia, lá para o lado de Alagoas, e eles vendiam nas feiras. E foi assim que o Virgulino começou frequentar também a Feira de Nazaré do Pico. E eu fiquei imaginando o que é que eu vou falar sobre o Virgulino, porque o rei do cangaço, porque já havia inúmeras pessoas falando sobre o Virgulino e nós sabemos que essa história já ultrapassou os limites aqui do Brasil, já está além mares. Gente de outros países já vieram estudar aqui, inclusive pessoas do Canadá, Estados Unidos, da Europa, né? França mesmo, que é lá, falando da Europa, né? França, Portugal, e essa história ganhou muita visibilidade. E o que é que eu ia falar sobre isso? Então, comecei a adquirir livros, né, e a ler a história, né, e comecei a
querer buscar um outro caminho. Eu não queria ficar somente naquela, porque o Virgulino passou aí, o Virgulino fez isso, não. Eu procurei estudar, em especial, a estética do cangaço. Por que eu falo em estética? Porque eu comecei a estudar, na verdade, aquelas coisas que o Virgulino acumulava em cima de si, né, que chamamos de penduricalhos, os necessários e os não necessários. Os necessários, nós sabemos que, como o Virgulino era nômade, ele carregava em cima de si prato, colher, essa água, né, aquelas garrafas, cabaças, com água, porque ele vivia constantemente se mudando. Enchia os embornais. Embornais, gente, é uma sacola, uma bolsa, né, que ele colocava a tiracolo. E ele, desde muito, digamos assim, desde o início, que ele já era uma pessoa que procurava fazer confusão em todo canto. Desde pequeno, que o Virgulino já era astuto, né? Ele já chegava nas feiras de Nazaré e ele, por exemplo, ele jogava os cavalos, né? Os animais, ele jogava em cima, digamos, uma pessoa que estava vendendo aqueles produtos, por exemplo, panelas de barro. Por quê? Porque naquela época não havia, digamos, o fogão como temos hoje, um fogão a gás. Não, eram coisas naquele estilo, panelas, jarras para colocar água, né? E ele era, assim, uma pessoa muito de arranjar muita confusão. Então, eu comecei a estudar os penduricalhos e os símbolos, entender o porquê dos símbolos, que já foi explicado de uma outra forma, que eu vou falar agora, sobre essas estrelas que ele usava no chapéu. Isso tem no livro de Frederico Pernambucano de Melo. E o Virgulino também usava coisas, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, isso daqui é um terço, né? O terço isso aqui, bolinhas aqui com um crucifixo, né? Mas isso daqui é revestido de uma energia, né? Isso é um objeto como qualquer um outro objeto. Entretanto, esses objetos aqui, que nós consideramos sagrados, né, pela nossa religião, isso aqui é revestido de uma energia, né, e existem os objetos que são revestidos de energias positivas, como também existem outros objetos que são revestidos de uma outra energia, que é a psíquica. Por exemplo, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, isso é um livro de Jung, que ele estudou exatamente os símbolos da transformação, porque os objetos, quando eles são usados, né? Por exemplo, num ritual, pode ser um religioso, pode ser um macabro, pode ser um ritual qualquer, ele vai vai ganhar aquela proporção de uma energia psíquica, assim como as carrancas que existem, né? Principalmente lá em Paulo Afonso, para aqueles lados, né? As carrancas que são para espantar, digamos, os maus espíritos, né? Temos aqui em Totem e Tabu, isso é um livro de Freud que ele estudou, aliás, né? Deixou essa obra aqui, Totem e Tabu, que isso também fala sobre a representação, o que são os totens e os tabus, porque muitas vezes as pessoas, né, por exemplo, são portadoras de alguma, digamos, uma neurose, né? E então essas pessoas usam determinados objetos para se proteger dos males ou para proteger-se, né? E que aquelas boas energias também cheguem para cima de si
que é exatamente o que ocorre com isso aqui, com digamos aqui, com a cruz de Cristo, né? A cruz foi instrumento digamos, na época de Jesus Cristo, isso daqui era um instrumento de sacrificar, de matar as pessoas, né? Isso aqui tem esse simbolismo, né? Já o terço nosso, né? Ele é revestido de nossa fé. Quando nós rezamos um terço, nós dedicamos a um santo, a um espírito, um bom espírito para nos iluminar. E o Virgulino usava muito esses penduricalhos. Então, eu fiquei, eu digo, eu vou estudar exatamente isso. Porém, também, eu fui estudar, né, o significado digamos assim, que o Freud também foi, e eu tomei por base Freud para estudar o Édipo, complexo de Édipo, aí eu fui estudar o complexo lampiônico. Complexo é uma coisa muito difícil, e Freud, o próprio pai da psicanálise, para explicar o complexo de Édipo, ele recorreu a Sófocles, essa que é uma lenda, né, de Sófocles, é uma lenda, e ele recorreu a este material aqui, que é um livro fácil de encontrar em qualquer livraria, sobre Édipo Rei, né? E então eu fui enveredando por esses caminhos. Agora, para que eu também diferenciasse o meu estudo sobre o complexo lampiônico, aí, então, eu não queria copiar o complexo de Édipo, que é o pai da psicanálise. Eu precisava de mais respaldo para diferenciar, porque senão iria ser um plágio, né? E isso eu não gostaria de fazer e nem fiz, né? Então, por acaso, eu assisti a um vídeo do Rabino Yav Yaakov. Vocês podem colocar aí no YouTube o Yav Yaakov, que ele vai falar sobre uma maldição. A mesma coisa que Freud foi encontrar na maldição de Édipo. Porque Édipo, vocês vejam que aqui tem uma lixa aqui, o Édipo, ele furou os próprios olhos, né? Porque ele descobriu que casou com a própria mãe. Essa história vocês encontrarão e lerão adquirindo esse livro. É um livrozinho de bolso, né? Não é caro, e vocês conseguirão ler e entender o porquê do Freud ele ter usado essa história do Édipo, né? Por quê? Porque Freud, na sua bancada de estudos, que ele fez parte da bancada de estudo de Breuer, de Jung também, ele estudou a histeria e outras coisas, né, que eu não vou falar tudo, que não há como, né, mas ele queria explicar esse complexo de Édipo e ele não conseguia. Ele sentiu dificuldade, tudo que ele queria explicar, um médico, né, ele queria explicar, mas aí ele não conseguindo, então ele procurou se inspirar em Édipo Rei. E eu encontrei um vídeo maravilhoso do Rabino Yav Yaakov, conforme eu expliquei, eu falei, aliás, já, né? E então ele vem falar também sobre uma maldição, que é exatamente o que Freud colocou quando ele estudou o complexo de Édipo, que Édipo precisou ir a um oráculo, o oráculo de Delfos,
para entender o porquê da maldição da cidade, né, de Tebas. E lá no oráculo, ele ficou sabendo que ele era a maldição. O próprio Édipo era a maldição, né? E ele começa a procurar investigar o porquê ele estava sendo maldito e levando a maldição àquela cidade, à sua cidade, né? E então eu fui estudar e tive sobre o reino de Judá, o rei de Judá, né? Que é isso que o rabino Yaakov explica, que havia há uma maldição que eles não entendiam por que essa maldição, né? Que essa maldição vem de, digamos assim, anos, milhares de anos, né? Que está na Torá, na Bíblia, a nossa é a Bíblia, né? A Torá é o livro sagrado dos judeus, né? E ele começa a explicar que houve uma maldição porque tinha uma princesa, Diná, né? E a Diná foi estuprada por um príncipe, né? E ela ficou com muita raiva por conta de ter sido estuprada e falou para os irmãos, e então ela ficou com ódio desse estupro e ela casa-se com o príncipe, né, que a estuprou, mas ela nunca esqueceu esse estupro e ela tinha raiva, né? E isso aconteceu, está no livro, está na Bíblia também sagrada, de nossa Bíblia sagrada, a história do rei Manassés, né? Vocês podem pegar nisso, pegar no livro, que vocês vão ver a história. Então, essa Diná, ela ficou com raiva e ela prometeu que ia vingar-se, né, do marido, porque ela foi estuprada e ela não perdoava, né? Então, essa história vai seguindo, né? E a Diná vai ter um filho chamado Elifaz, né? E o Elifaz vai ser o pai do Manassés. Se eu não estiver enganada, mas vocês veem isso na Bíblia, né? Certo? E o Manassés, ele foi um dos reis mais perversos da história bíblica, da história da humanidade, né? Da história da humanidade. E então, os judeus, eles, segundo o rabino Yaakov, ele disse como justificar que os povos judeus tenham sido tão massacrados desde o tempo de Nabucodonosor. Aí ele vai citar, né? E para encurtar um pouco a história, porque é longa, o Manassés vai ser o rei mais perverso da história. Ele reinou por 55 anos. Desde pequeno que o rei Manassés, já era pequeno, ainda não era rei, né? Depois ele torna-se rei, ele vai querer vingar, né, os seus antepassados, porque isso veio, foi uma maldição que veio, que a mãe do Manassés, aliás, a mãe, o pai Ezequias não queria casar-se, mas o profeta Isaías disse para ele que ele teria que casar-se. Aí ele disse que não casaria porque tinha uma maldição na família, né? E que se ele casasse, aquela maldição iria recair sobre os judeus. Mas o profeta Isaías disse, não, você tem que casar porque você não pode desobedecer às ordens divinas, às ordens de Deus. Aí ele disse, então, eu casarei com a sua filha, com a filha do profeta Isaías. E casa-se. Aí, então, vai gerar um rei Manassés. E o rei Manassés, ele já vem com essa, digamos, ele já vem para vingar,
né? Aquela coisa que vinha dos antepassados por conta desse estupro de Diná, né? E o rei Manassés, ele conseguiu destruir todo o reino, porque ele era uma pessoa perversa, ruim, má, né? E ele destruiu todos os templos sagrados, né? Ele cometeu muito sangue, ele derramou sangue do próprio avô, do profeta Isaías, né? Então, essa história foi que veio a também complementar os meus estudos, né? A minha maneira de fugir um pouco da maldição do Édipo rei, né, que casou com a própria mãe, né? E ele, depois que ele casa-se com a mãe, ele mata o pai e casa-se com a mãe, né? Quando ele descobre que ele é a desgraça da cidade de Tebas, aí ele fura os próprios olhos, né? Então, eu tomei por base também essa história, né, de Freud e por base a história da princesa Diná, que ela tinha uma raiva e isso foi transportado através do DNA para os seus descendentes, chegando ao rei Manassés e depois ainda o Yav Yaakov vai mostrar que essa maldição continuou e é cíclica, né? E é cíclica, e ela chegou de geração em geração. Ele fala sobre as gerações que foi dos faraós, de Nabucodonosor, dos gregos, dos persas, dos czares, né? Dos melequitas, dos muçulmanos, da Boêmia, de Hitler e o Holocausto, né? E do nazismo, né? E então eu fui fazer esse estudo já para mostrar que em Nazaré do Pico, aqui em Pernambuco, né, também houve uma história semelhante, que é a história da mãe do Virgulino do Lampião, né, que a história é que ela foi estuprada, ela teve um caso com uma pessoa de lá, daquela região, e então ela incentivava muito o Virgulino a brigar com as pessoas. Vejam a ligação. A mãe, a Sulema, a mãe do Virgulino, ela teve um filho com uma pessoa chamada Venus. O filho dela, quando casou com o pai do Virgulino, ela já levava um filho, né? E então, possivelmente, né, essa história, ela tem eu fiz essa analogia, lembrem-se que eu estou fazendo uma analogia para fugir ou para não estar plagiando a história que vem do Édipo, complexo de Édipo de Sigmund Freud, né? Aí, então, eu comecei a analisar o porquê de Virgulino matar todo mundo, sem saber a quem. Ele dizia que era para vingar a morte dos pais. Porém, o Virgulino já entrou para o cangaço antes da morte dos pais, né? E é como se fora, ou se fosse uma maldição que vem lá de outros tempos, inclusive uma das coincidência, não é coincidência, mas, por exemplo, o Benjamin Abraão Boto, que vem daquela região de lá, ele dizia que nasceu na cidade de Cristo, né? E aqui no Brasil,
ele foi morto com 42 facadas, né? Então, para diferenciar o complexo de Édipo do complexo lampiônico, eu tomei por base esses estudos do Rabino Yavi Yaakov, né, para poder falar sobre o virgulino, né? Essa história do Yavi Yaakov, ele fala que ocorreu há mais de 3.300 anos, né? Que a Torá, que é o livro sagrado deles, foi entregue e que no Monte Sinai. E o Monte Sinai significa ódio, né? Ele que disse, definiu isso, né? E foi a rejeição do filho da Diná, lá da história, que vem desde a tribo de Jacó, Jacosa, lembrem-se de Jacosa, a avó de Lampião, né? Aí, então, ele fala que é do reino de Jacó que partiu essa história, né? E que ele analisou, e os judeus analisam porque que os judeus sofrem tanto da discriminação, porque isso foi uma maldição, né? Então, e ele fala que essa maldição há de terminar, porque essa maldição, eles acreditam nas 7 leis deixadas pelo filho de Noé, né? A Arca de Noé, lembremos disso, né? Certo? E então ele faz um trabalho bonito. Eu eu compartilhei o vídeo de Yavi Yaakov, o rabino, que ele fala por que os judeus são tão discriminados, né? E então eu aproveitei esse trabalho do rabino Yavi Yaakov, que eu sigo, certo? Os vídeos dele, ele fala muita coisa maravilhosa, para então mostrar a questão do virgulino. Agora, como eu falei nos símbolos, aí então eu vou falar sobre as estrelas aqui que o virgulino usava, né? Essas estrelas que as pessoas dizem que são as estrelas do rei Salomão, no meu entendimento, essas estrelas não têm nada a ver com as estrelas do rei Salomão, que constam de alguns livros, que ele usava orações, e as estrelas que seria como uma proteção, conforme eu falei, que nós usamos os terços, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar, vamos lá. Nós usamos a cruz de Cristo, né, como uma coisa para nos proteger. Mas essas estrelas aqui, que o virgulino usava, são estrelas porque ele se auto-intitulava capitão, né? E como ele não podia usar as insígnias dos capitães do Estado, aí ele colocava essas estrelas. Poderá ser também uma coisa para impactar, né? Para impactar, porque quando ele chegava com o chapéu cheio de estrelas, e os penduricalhos, ele impactava. Por hoje eu fico aqui e depois eu falo mais sobre essa questão do complexo lampiônico.